Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, através desse culto racional, onde nós enchemos de conhecimento através do Evangelho único que existe aqui nessa Bíblia, que é de Romanos a Hebreus, e que é a graça de Deus em Cristo. Então, amados, como eu disse, mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja, através desse canal, o canal Haroldo Lira, aqui pelo YouTube, sempre pedindo aos irmãos que se inscrevam aí no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se expanda, que chegue a outras pessoas e que o nome de Deus seja exortado através da pregação do Evangelho da graça de Deus em Cristo, onde você, os filhos de Deus, devem viver somente pela fé. A fé em quê? A fé em suas obras, a qual ele consumou na cruz, e que está de Romanos a Hebreus. Então, amados, é sempre muito bom, sempre muito maravilhoso falar do Evangelho da graça de Deus em Cristo, do qual mostra a nossa verdadeira posição em Cristo e diz o que Deus quer que nós vivamos e como vivamos através da fé naquilo que Ele já fez. Então, eu gostaria de fazer uma observação aqui com relação aos nossos irmãos evangélicos, do qual é a nossa grande luta, o nosso grande trabalho aqui é admoestá-los e tentar fazer com que os evangélicos entendam como eu entendi, que eu já fui evangélico, e que hoje eu não sou evangélico, eu sou cristão. E Lira, qual é a diferença? A diferença, meu amado, é que o evangélico, como eu já fui, eu vivia no engano, eu vivia numa doutrina de homens, do qual eles não pregam o evangelho e que só prega a antiga aliança, que foi somente para os judeus e que não é mais para ninguém, e que nós, os gentios, nós não entramos na primeira aliança, e eu já expliquei isso para vocês, e que está em Efésios 2, do 11 ao 22. Então, eu queria esclarecer aqui para os meus irmãos evangélicos, dizendo para vocês, que nós, os pregadores da graça de Deus em Cristo, nós não pregamos com o intuito de aborrecer vocês ou de querer diminuir vocês em nada. Ao contrário, nós estamos aqui dando de graça aquilo que nós recebemos de graça, que foi a verdade de Deus que está de Romanos a Hebreus. E que nós pregamos a graça de Deus em Cristo, abrindo o Evangelho e explicando capítulos e versículos, e mostrando e provando através do Evangelho que os chamados pastores, os cães gulosos, eles somente enganam, não só os pastores, não só os falsos pastores, não somente os cães gulosos, que pregam somente por torpe ganância e para te fazer cativo, te fazer escravo de uma doutrina de homem, pregando coisas que não existem aqui no Evangelho.
E algumas coisas que já existiu, né, é do Antigo Testamento que nunca foi para tu. Então, o que é que nós fazemos? Nós abrimos o Evangelho da graça de Deus e nós mostramos a verdade de Deus e comparamos e explicando com a mentira do teu pastor. E que você vive no engano e que você vive em uma religião, vocês vivem numa religião chamada de sistema evangélico, do qual não tem o Evangelho. Então, meu amado, a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, ou seja, não é contra o fulano nem o beltrano, é contra o que eles pregam em suas sinagogas, que eles chamam de igreja, que não é igreja e que se tornou empresa, e que eles pregam mentira, pregam engano, somente com o intuito de te roubar. Então, a nossa luta é contra isso, do qual eles pegam a verdade de Deus e transformam a verdade de Deus em mentira e fazem com que vocês, evangélicos, vocês adorem mais a criatura do que o Criador. Então, meu amado, eu trouxe mais uma mensagem aqui para vocês, evangélico, porque, olha, quem não está na tua igreja, não precisa disso aqui, amado, porque eles não estão reduzindo Deus a nada, eles não estão chamando Deus de mentiroso, e eles não estão vivendo uma mentira, dizendo que estão dando dinheiro para Deus. Então, nós precisamos e devemos e vamos continuar pregando para vocês, evangélicos, vocês que têm a igreja de vocês e que dizem que servem a Deus, quando nem o evangelho vocês não têm. Então, nós vamos pregar para vocês e tá aqui, olha, vocês não vão ficar chateados, porque o meu intuito, o meu desejo é que aconteça com vocês o que aconteceu comigo, mas o que aconteça com vocês, o que aconteceu comigo, que deixei de ser evangélico e viver cristão. Ou seja, eu deixei de servir a minha igreja, que eu pensava que era minha, mas é do cão guloso presidente, e que eu deixei de adorar a homem, ao meu cão guloso, meu ex-cão guloso, e que eu deixei de dar dinheiro para Deus, porque Ele é dono do mundo, e que Ele não precisa do meu dinheiro, e quem precisa do meu dinheiro é os meus filhos. Tá? Os meus filhos, as minhas dívidas, o meu carro para botar combustível, eles é que precisam do meu dinheiro. Mas Deus, Ele já é dono do ouro e da prata, que não é esse ouro e da prata daqui, da terra. Então, meu amado, eu sendo filho de Deus, eu sou herdeiro dele. Então, o meu pai, ele já é dono do mundo, e eu sou dono de uma parte do mundo também, porque o resto eu vou dividir com meus irmãos, porque eu não sou filho único. Então, meu amado, esclarecendo o evangelho para vocês evangélicos, não fica com raiva, fica pensativo, vai lá, abre essa tua Bíblia, porque essa Bíblia que eu vou abrir para tu tem, cara. Não espera pelo teu cão guloso, pelo teu assaltante, porque ele não vai abrir. Ele vai abrir, sabe aonde? Malaquias 3:8, para te chamar de ladrão e te ameaçar com o devorador, que é um gafanhoto. Então, olha, qual é o título desta pregação de hoje? Anota aí, amado. Olha, os evangélicos na contramão de Deus. Esse é o título. Entende, amado? Esse é o título. Os evangélicos na contramão de Deus. O que é isso, Lira? Vocês querem viver, né, na contramão de Deus, ou seja, Deus
já fez uma coisa, tu não recebe e tu quer fazer. Entende, meu amado? Ou seja, vamos começar logo aqui, que eu já sei decorado, e eu tô abrindo pra tu, e tu vai lá e confere, macho. Confere o evangelho. Olha, o evangelho é de Romanos a Hebreus, tá? Só existe esse evangelho aqui na Bíblia, mais nada. Então, Romanos 1,16, ó. Não me envergonho. Teu pastor não abre isso, macho. O teu pastor, ele nunca que vai pregar isso pra tu. E eu vou mostrar pra tu aqui que vocês andam na contramão de Deus. Não fica chateado, cara. Isso daqui é pra tu usar o Espírito de Deus que habita em tu, se tu for um eleito dele, e você dar o entendimento e sair dessa mentira. Então, olha. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho. Por que, Lira? Porque o evangelho é o poder de Deus. Então, meu amado, olha, o que é que vocês evangélicos dizem andando na contramão de Deus? Vocês dizem o quê? Que o poder de Deus está num pedaço de pão, que o poder de Deus está no suco do mais barato, que o poder de Deus está em subir monte e descer monte, que o poder de Deus está em tu dar dinheiro para o teu ladrão dizendo que é para Deus, que o poder de Deus está no teu pastor através das orações dele, que o poder de Deus está na tua igreja. Ou seja, você anda na contramão de Deus, amado. Quando o evangelho diz aqui que o poder de Deus, que eu acabei de ler para tu, Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, macho. Então, por que tu tá falando, Lira, que nós andamos na contramão? Porque tu não tem o poder, tu não tem o evangelho, macho. Vocês evangélicos, vocês não têm o evangelho, que é isso aqui que eu tô lendo. E quando vocês ouvem, vocês ficam com raiva, vocês querem me matar, vocês querem me cuspir. Vocês dizem que o diabo tá falando pela a minha boca. Vocês dizem que eu sou o curupira. Meu amado, eu tô só lendo aqui o evangelho. Olha, vocês não têm o evangelho, macho. E vocês não têm o poder de Deus. Por quê? Porque vocês andam na contramão de Deus. Quando aqui diz que o poder de Deus está no evangelho, tu diz que é um pedaço de pão. Tu diz que é um copo d'água. Tu diz que é subir monte. Tu diz que é pegar envelope. Então, meu amado, vocês andam na contramão de Deus. Ou seja, vocês saem do poder de Deus, saem do evangelho para ir para a macumba do teu pastor, da tua igreja. Então, meu amado, olha, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ó. Tem que crer, amado. Tem que crer. Vocês dizem que é mentira. Por que, Lira, que eu digo que é mentira? Porque o meu pastor não falou, o meu pastor não disse, e você não sabe de nada. Por isso, amado. Por isso. Então, olha, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, que tudo primeiro foi os judeus. Deus se manifestou primeiro para os judeus, como Espírito. Depois Deus se manifestou através do Filho, que era o próprio Deus. Ou seja, ele se fez carne e habitou entre os homens somente para os judeus, macho. Não foi para tu. Tu é gentil. Tu não entrou na primeira aliança e tu anda na contramão de Deus, porque tu só vive na primeira aliança, na antiga aliança, que não é mais para ninguém. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram, macho.
Vigorar, macho. Vigorar é ter validade. Não tem mais validade. Foi somente até João, macho. E agora, Lira? Há quase 2000 anos é a nova aliança, o Novo Testamento, do qual ele fez um novo e vivo caminho. E vocês vivem na contramão e vivem no antigo caminho, ou seja, na antiga aliança. Então, mamãe, tu quer mais contramão do que isso, macho? Tu quer mais contramão do que tu viver desse jeito na contramão de Deus? E eu tô falando não, meu amado, eu tô provando para vocês, tô abrindo o evangelho. Então, olha, aqui no 17 diz assim, ó: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, macho. Então, olha, quando o evangelho aqui diz que tu tem que viver pela fé, e tu anda na contramão de Deus, e tu vive por quê? Por obras, macho. Por obras meritórias. Tu vive por mandamentos e ordenança da lei de Moisés, que nunca foi para tu, e que não é mais nem para os judeus, e que não é mais para ninguém. Então, tu vive na contramão de Deus. Vocês, evangélicos, vocês vivem na contramão de Deus, macho. Quando o evangelho diz que tu tem que viver pela fé, tu vive por obra. Lira, e o que é obra? Obra, macho, ó. Obra é tu dar dinheiro pro teu ladrão. Obra é tu subir monte. Obra é tu puxar o saco do teu pastor. Obra é tu fazer a macumba da Santa Ceia, que não existe aqui na Bíblia, é Páscoa. Obra é tu pegar envelope. Obra é tu tomar um copo d'água depois da oração, dizendo que esse copo d'água tem poder, que a água tem poder. Macho, a água que vocês dizem que tem elemento, né? O elemento da água, macho, é H2O. Não tem nada a ver com coisas espirituais, macho. Água é pra tu matar a sede, o evangélico, que tu anda na contramão de Deus, macho. Tudo isso aí é obra, macho. Obra morta. Que nunca foi pra tu, amado. E tu vive na contramão de Deus servindo o teu cão guloso, ele te rouba e prega engano para você. Então, olha, dando continuidade aqui, né, e provando aqui no evangelho que vocês andam na contramão de Deus. Vocês quem, Lira? Vocês evangélicos, macho. Todos vocês evangélicos, todos vocês religiosos de espírito, os católicos, todas aquelas pessoas, como chama? Pessoas que que vivem doutrina de homem, é religião. Todas as pessoas que têm uma religião, né, ele está separado de Deus. Por quê? Porque Deus não é religião, macho. Deus não é religião. Lira, e o que é religião? Religião são doutrinas de homens, do qual eles criaram uma doutrina, eles criaram um sistema para te enganar, para te roubar e reduzir Deus a nada, chamando ele de mentiroso, dizendo que ele não fez nada. Por quê? Porque se tu cresce, o evangélico, se tu tivesse fé que Deus já fez tudo por ti, tu não era religioso, macho. Tu era o quê? Tu era crente no poder de Deus, nas obras de Deus. Ou seja, tu era cristão. E Lira, o que é ser cristão? Cristão é você servir a Deus, macho. Cristão é tu ser a igreja. Cristão é Cristo ser o teu pastor. Cristão é Cristo ser o teu único tabernáculo. É você ser santuário do Espírito Santo. Não é tu viver na mentira, recebendo sem discernimento de nada, dizendo que tem o Espírito Santo e ao mesmo tempo dizendo que tu é templo e morada do Espírito Santo, e ao mesmo tempo tu diz que Jesus vai voltar. Entendeu, macho? Ou
Ou seja, sem discernimento, sem entendimento, sem saber de nada. Completamente maluco, doidão. Eu tenho o Espírito Santo, eu sou templo e morada do Espírito Santo. E ao mesmo tempo tu anuncia a morte dele todo primeiro domingo de cada mês. E ao mesmo tempo tu diz que ele vai voltar. E quem é que vai voltar? E quem é que está dentro de tu, macho? Explica para mim aí. Explica para mim aí quem é esse Espírito Santo que habita em tu, né? E que tu é templo e morada dele. E quem é esse outro que vocês estão esperando voltar, macho? São quantos? Me explica aí, doutor em teologia. Me explica aí, bispo. Me explica aí, vocês que se dizem doutores e que dizem que a gente não sabe de nada. Mas me explica aí, vocês evangélicos. Me explica aí, onde é que eu encontro aqui, na Bíblia? Onde é que eu encontro aqui a Santa Ceia? Fala para mim aí, cara. Explica para mim aí. Diz qual é o capítulo, diz qual é o versículo. Onde é que tem aqui a Santa Ceia? Então, amado, por causa dessas coisas, meu amado, é que nós temos que pregar é para vocês. E nós vamos continuar pregando. Olha, mais um engano que o teu pastor te leva e que vocês andam na contramão de Deus. Olha, Romanos 10:4. Já te expliquei o que é lei, já te expliquei o que é graça, já te expliquei o que é primeira aliança, já te expliquei para quem foi a primeira aliança, já te expliquei para quem veio o Deus de Israel, já te expliquei para quem veio Jesus de Nazaré, já te expliquei que Deus, ele fez um novo e vivo caminho e que ele aboliu a primeira aliança porque tinha defeito e que vocês, na contramão de Deus, de respeitando o evangelho e de respeitando Deus, o dono do mundo, reduzindo ele a nada e dizendo que ele não sabe de nada, vocês andam na contramão de Deus. Por quê? Olha, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, macho. Para que, Lira? Que Deus, ele pôs sim a lei. Para que Deus pôs sim toda a antiga aliança? Para que Deus pôs sim ao primeiro testamento? Para quê? Olha, porque o fim da lei é Cristo, macho. Para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Deus, ele veio e cumpriu toda a primeira aliança porque os judeus não cumpriram, eu já expliquei. E é Jesus de Nazaré, ele que cumpriu a lei, macho. E quem pôs sim a lei não foi Jesus de Nazaré, macho. Vocês têm que entender e respeitar que Deus, ele se manifestou em espírito para Israel, ele se manifestou em carne para Israel, e depois ele se manifestou em espírito para o mundo cósmico, o mundo inteiro, macho. E que ele, esse Cristo, o espiritual, ele pôs sim a lei, macho. Ele pôs sim a toda a primeira aliança, depois de ter sido cumprido por Jesus de Nazaré. E vocês na contramão de Deus e chamando ele de mentiroso, vocês não aceitam isso aqui, macho. Por causa de que, Lira? Porque tu não tem entendimento, macho. Tu não tem discernimento. Vocês são nécios. Vocês não sabem nada. E porque também tu só serve a homem e esse homem só te engana. E ele não vai pregar isso aqui para vocês. Então, meu amado, você sem entendimento, sem discernimento, você se reúne para chamar Deus de mentiroso e para dizer que ele não fez nada e o que eu estou lendo aqui tudo é mentira. E você anda na contramão de Deus, fazendo o contrário que ele te manda. Olha, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, macho. O que é o fim da lei? É o fim de toda essa macumba
né, que o teu pastor te mostra, do teu pastor te prega, que o teu pastor manda tu fazer e que ele não faz nada a não ser te roubar. Isso é que é a lei, mas são essas obras mortas, esse sacrifício, essas coisas que vocês querem fazer quando Deus já fez. Então, como você vive na lei, né? Então você não tem a justiça de Deus. Ou seja, tu vai para a igreja ser injusto, macho, com Deus. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Tu não crê, tu diz que é mentira, e tu diz que a lei é mentira e tu vive na lei, então tu não tem a justiça de Deus. Entendeu, amado? Ou seja, tu anda na contramão de Deus. Estou provando aqui, ó. E dando continuidade aqui, mais uma contramão que vocês vivem é Efésios 1, 4 e 5. Olha aqui o que é que diz o Evangelho, o que é que tu vive andando na contramão de Deus, ó. O Evangelho diz aqui em Efésios 1, 4, olha, aliás, eu vou começar logo pelo 1, 3, tá? Vou começar aqui pelo 1, 3 para te provar que os evangélicos, eles vivem na contramão de Deus. Por que, Lira? Eu vou ler para tu aqui e vou te explicar, tá? O porquê que vocês andam na contramão de Deus. Olha, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ou seja, através do sacrifício, através das obras de Deus, nós, os filhos de Deus, nós já somos abençoados, macho. Olha, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, macho, por que eu digo que tu anda na contramão de Deus? Simplesmente, cara, porque tu vai para a tua igreja, para a tua sinagoga, para a empresa do teu pastor, tu vai fazer o que lá? Tu vai buscar a bênção, macho. Tu vai lá para a tua igreja buscar a bênção. Como assim, Lira? Fazendo o quê? Dando dinheiro pro teu cão guloso. Dando dinheiro pro teu cão guloso, né? Fazendo campanha, rodando no mistério, falando em língua que tu não sabe nem o que é, e adorando o teu cão guloso. Então, você não pode faltar um culto, senão tu vai perder a bênção, macho. E o que diz o Evangelho? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pronto, macho. Provei para tu que tu anda na contramão. Tu já é abençoado e tu anda correndo atrás das bênçãos. Então, dando continuidade aqui e provando que vocês, evangélicos, vocês andam na contramão de Deus. Na contramão de Deus, o que é, Lira? Macho, é tu querendo fazer uma coisa que ele já fez. Eu estou mostrando aqui no Evangelho. Que vocês dizem que é mentira, mas vocês estão ousados do jeito, né? Que vocês, além de viver na contramão de Deus, além de vocês viver totalmente separado de Deus, vocês viverem na maldição do teu pastor, vocês ainda chamam Deus de mentiroso. Então, continuando aqui e provando que vocês, evangélicos, vocês andam na contramão de Deus, Efésios 1, 4, ó. Mas uma besteira que tu faz, anda atrás de fazer, anda em busca e que Deus, ele já fez. Olha, Efésios 1, 4. Assim
como nos escolheu nele, nele é Cristo, tá? Nele é Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, macho, eu já expliquei pra tu, né? Em vários vídeos, sempre eu falo isso porque o entendimento de vocês, o teu cérebro é tão pequeno, macho, que tu não consegue pensar, porque tu só adora o teu ladrão. E quando chega as coisas de Deus para vocês, vocês não param nem para pensar. Então, olha, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, pergunta. Antes da fundação do mundo, você, evangélico, você, terreno, você, o homem, carnal, você já existia? Claro que não. Então, o que foi que Deus escolheu? Os espíritos, macho. Deus escolheu os espíritos, os seus verdadeiros e único filho. Ou seja, esclarecendo, Deus, ele não é pai da tua carne, ele não é pai do Lira, ele não é pai do homem terreno. E quem é, Lira? O nosso pai, o marido da tua mãe, macho. O marido da tua mãe. E que Deus, ele escolheu os espíritos. E esses espíritos, ele enviou para cá, para esta terra, para uma participação comum de carne e sangue. Ou seja, dentro desse teu homem terreno, se tu for um eleito de Deus, o Espírito de Deus que ele escolheu antes da fundação do mundo, ele se revestiu dessa tua carne. E está aqui. Quando você morrer, quando esse teu corpo carnal, esse homem terreno morrer, essa carne vai apodrecer debaixo do chão. E o verdadeiro Filho de Deus, que são os Espíritos, vai voltar para lá, para o céu, da onde ele veio. Que vocês vocês não creem nisso. Vocês dizem que vocês é que vão para o céu. Quando tu morrer, essa tua carne que em 2 dias já está podre, vocês dizem que vão para o céu. Totalmente sem entendimento. Então, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, olha, uma prova de que ele escolheu foi os espíritos, né? E que os seus verdadeiros filhos é o espírito, é a continuação da leitura desse texto, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, macho. Então, quem é que é santo? Quem que é irrepreensível? Os espíritos, macho. Os filhos de Deus. É santo por quê? Porque ele santificou. Porque ele purificou. Porque ele tornou uma nova criatura. Por isso, não foi por ti, macho. Não é pelas tuas obras, tu não vai ser santo nunca, macho. Vocês, evangélicos, através das tuas obras, né? Através das tuas obras mortas, através dos sacrifícios, vocês querem ser santo na carne, macho. Tu não vai ser santo nunca, macho. Essa tua carne podre aí, né? Ela nasceu com defeito e com defeito vai morrer, macho. O que é santo é o Espírito que habita em ti, se tu for um eleito dele. E não é por causa de tu, é por causa dele. E Lira, por que é que você diz que em Efésios 1:4 nós andamos na contramão de Deus? Meu amado, olha, o que é que tu faz quando tu vai para tua sinagoga, para tua arapuca, para a empresa do teu cão guloso, tu vai fazer o quê, macho? O que é que tu vai fazer? Tu vai em busca, macho, de aceitar Jesus. Não é assim? Você vai aceitar Jesus. E depois que tu aceita Jesus aí na tua arapuca, pronto, tu tá lascado, macho. Tu tá lascado. Por quê? Porque, macho, tu
vai conhecer o inferno do teu pastor, que não tem aqui. Tu vai conhecer o Deus do teu pastor, que não tem aqui na Bíblia. Tu vai conhecer o Satanás, que não tem aqui na Bíblia. Tu vai conhecer o diabo do teu pastor, que não tem aqui na Bíblia. Ou seja, depois que tu aceita o Jesus do teu pastor, né? Tu passa a ser escravo dele, macho. Tu passa a ser escravo dele e tu passa a ser perseguido pelo teu ladrão que tu chama de pastor e pelo Jesus dele, que ele te apresenta. Que é um Jesus miserável, que é um Jesus sem poder de nada, que é um Jesus miserável, é um Jesus pobre e também é um Jesus violento, macho. É um Jesus que te manda para o inferno, te traz do inferno. É um Jesus que precisa do teu dinheiro e tu tá lascado, porque tudo que tu ganhar tu vai dividir com esse teu Jesus, que não é o da Bíblia. E se tu aceitar esse Jesus aí, nunca mais tu vai ter sossego na vida, macho. E o que é que diz o Evangelho? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensível perante ele e em amor, macho. Ou seja, não é esse teu Deus. Não é o que esse teu enganador te apresenta. Deus, ele não é o teu pai carnal. O teu pai carnal é o marido da tua mãe. E Deus, ele é pai dos espíritos e ele não esperou por ninguém aceitar ele. Foi ele que escolheu, ou seja, os seus espíritos já existiam. E ele escolheu. Ele escolheu e enviou para cá, para a terra, como ele enviou Jesus de Nazaré. Então, olha, dando continuidade aqui e provando aqui no Evangelho que vocês andam na contramão de Deus. Olha, aqui em Efésios 1:7 diz assim, ó, no qual temos a redenção, ó, qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Aqui, em Efésios 1:7 está dizendo que nós, através do sangue de Jesus, né, nós tivemos a remissão dos pecados. A remissão do pecado, ou seja, o pecado foi destruído na cruz. O pecado que nos separava de Deus, que era a desobediência de Adão, e o pecado que separava os judeus de Deus, que era a transgressão da lei. Então, o que está dizendo aqui no Evangelho? Que Deus, ele remiu os nossos pecados, ele tirou os nossos pecados. Ou seja, os pecados que nos separava de Deus, do qual ele tirou, né, e fez, no nosso espírito, né, no nosso espírito, no seu filho, ele remiu através do seu sangue. Ou seja, para Deus, nós, os filhos de Deus. Quando eu digo nós, macho, olha, eu vou falar mais uma vez para vocês, para ver se vocês entendem isso uma vez por todas, macho. Quando eu digo nós, quando eu falo nós, quando eu estou me referindo aos filhos de Deus, nós, eu estou falando dos espíritos, cara. Eu não estou falando da Isabelle, eu não estou falando da Jéssica, eu não estou falando do Marley, do Lira, eu não estou falando do homem terreno, cara. Você só pode pregar o Evangelho, né,
tendo o discernimento espiritual, cara. Então, cara, olha, quando eu estou pregando aqui e dizendo que nós estamos sem pecado, eu estou falando dos espíritos, macho. E nós, Lira, o homem terreno, eu, o Lira, meu amado, o que eu tenho é obra da carne. O que eu tenho é obra da carne. Por quê? Porque na cruz, Deus separou o homem terreno do homem espiritual. Ou seja, o homem interior, que é os seus verdadeiros filhos, que são os espíritos, ele separou do homem exterior. Ou seja, no homem interior, ele já fez tudo. E esse homem interior, ele já é santo. Ele já está purificado. Ele já está santificado. Ele já é uma nova criatura. Ele já está salvo. Ele já está sem pecado. O homem interior, os espíritos. E o homem exterior, ele separou do homem interior e botou o babado só para vocês. Ou seja, tudo que tu semear na carne, você vai colher. Ou seja, o evangélico, ele diz, macho, quer dizer que eu já estou salvo, eu já sou uma nova criatura, eu já estou na palma da mão do Pai, nada pode me separar dele, eu já sou santuário do Espírito Santo, e eu, claro que eu não preciso mais esperar ele voltar, porque ele já está em mim. É só o teu ladrão que manda tu esperar. Então você diz o quê? Então eu posso matar. Então eu posso roubar. Então eu vou arrumar um macho. Meu amado! Meu amado, olha, se vocês querem matar, se vocês querem roubar, se vocês querem se prostituir, se tu quer arrumar um macho, isso é problema teu, macho. Por que, Lira? Tudo que o homem semear, ele vai colher, macho. Tudo. Tu vai matar, a polícia vai te prender, cara. A polícia vai te prender e tu vai responder. Tu vai se prostituir, tu vai pegar uma doença venérea, daquelas antigas, e vai se lascar. Então, cara, vocês precisam ter esse entendimento de uma vez por toda e deixarem de ser nécio. Olha, a palavra nécio é uma palavra, é uma maneira educada de chamar a pessoa de burro. Nécio. Vocês têm que deixar de ser nécio, macho. E entenderem o evangelho de uma vez por toda e deixar de servir a criatura e vir servir o Cristo ressuscitado. Então, olha, Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, macho. E, Lira, por que você diz que nós andamos na contramão? Por quê? Porque, meu amado, aqui está dizendo que Deus, ele remiu o pecado. E o que vocês dizem, dizendo que estão servindo a Deus? Vocês dizem que são um pecador, macho. Vocês dizem que são um condenado. Vocês dizem que é um desgraçado e que é o verme de Jacó. Quando o evangelho diz que tu já está sem pecado, que ele remiu o teu pecado pelo sangue dele na cruz, você faz o quê? Você anda na contramão, dizendo que é mentira e dizendo que tu é um desgraçado. Simples assim, macho. Abrindo o evangelho aqui e provando para tu, macho. Entende? Então, olha, dando continuidade aqui e provando todas as coisas aqui, porque aqui não é falácia, macho. Aqui não é falácia, aqui você abre o evangelho e mostra. Olha, dando continuidade aqui, ó. Aqui em todo canto que tu abre é maravilha, tá? Mas, aqui, olha, essa palavra maravilhosa aqui, ó, é Efésios 1:18, ó. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, falando com vocês, qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nos santos quem, Lira?
Nos filhos de Deus, macho, que eu acabei de explicar para tu. Nós, para Deus, nós somos santos, macho. Pro teu pastor, tu é ladrão. Deus, para Deus, nós estamos salvos. Pro teu pastor, ele é que vai te salvar. Então, meu amado, acorda. Olha, Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração. Olha, coração não tem olho, macho. Coração não tem olho. Então, o que significa isso aqui? Iluminado os olhos do vosso coração. Ou seja, iluminado os olhos do vosso coração. Iluminado aqui, coração é entendimento, macho. É entendimento. Então, Paulo está falando aqui, para que você perceba, né, qual é o entendimento do verdadeiro evangelho. E continuando, ele diz assim, ó, iluminar o teu entendimento para quê, macho? Para que que Paulo está falando, iluminado os olhos do vosso entendimento. É o que? Para saber qual é a esperança do teu chamamento, macho. Então, olha, essa pregação aqui da graça de Deus em Cristo, essa demonstração do qual a gente, da graça de Deus, procura levar para vocês, para quê? Para que você tenha um entendimento e saiba qual é o teu chamamento em Cristo, macho. Que o teu chamamento em Cristo não é para tu dar dinheiro pro teu ladrão, não é para tu subir monte, não é para tu descer monte, não é para tu fazer a macumba da Santa Ceia, não é para você ficar adorando ao teu ladrão, dizendo que está servindo a Deus. E qual é, Lira? Meu amado, o chamamento do teu entendimento, que é para tu ter, cara, é que você tem que adorar a Deus somente em espírito e verdade, através da fé, através do evangelho. O poder de Deus está no evangelho, mas não está no teu pastor, não está no pedaço de pão da padaria mofado. O poder de Deus está no evangelho que vocês não têm. Olha, iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do teu chamamento, macho. A esperança do teu chamamento é no evangelho, é pela fé. Qual a riqueza da glória da tua herança nos santos, macho? Ou seja, olha, dentre todos os filhos de Deus, né? Presta atenção, macho. Presta atenção e esquece o teu ladrão um minuto, macho. Olha, dentre todos os santos, quem são os santos, Lira? Nós, os filhos de Deus, macho. Os espíritos. Olha, dentre esses filhos, se você é o eleito dele pela fé, você é herdeiro, macho, de Deus. Olha, iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da tua herança, macho, nos santos. Nos santos tem quem? Nos filhos de Deus. Entende, amado? Então, olha, continuando aqui e dizendo e mostrando que vocês evangélicos, vocês andam na contramão de Deus. Eu vou ler para tu aqui. Olha, dando continuidade aqui. Porque todos os evangélicos, né? Cada qual tem a sua igreja. Você chega pro cara e diz assim, macho, tu vai para onde? Ah, eu vou para minha igreja. E tu, macho? Eu vou para minha igreja. E você? Eu vou para minha. Ou seja, cada um de vocês tem uma igreja, macho. E vocês andam na contramão de Deus. Por quê, Lira? Porque homens não têm igreja, macho. Homens não têm igreja. O que vocês têm aí é arapuca. O que vocês têm aí é empresa do teu ladrão que já está rico, roubando vocês. Lá tem CNPJ, lá tem endereço, lá tem tudo, macho. Só não tem o evangelho.
Só não tem o poder de Deus. Só não tem a justiça de Deus. Por que, Lira? Porque o poder de Deus está no Evangelho. A justiça de Deus está no Evangelho. E você tem que viver pela fé. Lá também não tem. Então, cara, a gente tem que pregar isso pra vocês, macho. Pra ver se tu sai dessa geladeira. Então, olha, eu vou provar pra tu aqui que homem não tem igreja, macho. Olha, eu vou ler pra tu aqui. Eu vou ler pra tu aqui, Efésios. Eu vou ler aqui do 1. De 1 ao 19, dando continuidade aqui e provando que vocês não têm igreja, tá? Eu vou ler aqui até o 23, que é o último, que diz assim, olha. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20. O qual exerceu ele em Cristo. Ele aqui é Deus, em Cristo. Ressuscitando-o. Ele, Deus, ele, Deus, em Cristo, o Filho, porque aqui é o mesmo Deus, mas como ele pode todas as coisas, então, ora ele fala ele, e outra hora ele fala Cristo, ou seja, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando quem? A Cristo. Que vocês dizem que ele não ressuscitou. Por que, Lira, que tu tá falando isso? Porque, meu amado, tu não faz a macumba da Santa Ceia dizendo que ele vai morrer todo primeiro domingo de cada mês? Então, hoje é 28/8, vocês vão matar ele de novo na próxima semana. Entende, macho? Isso aí, vocês são nécio. Nécio. Olha, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado. Principado é poderes, tá? Que esse teu cão guloso aí tem poder, esse teu cão guloso aí, ele já tem, como é que chama? A bancada dos evangelhos. Isso é principado, principados e potestade. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo, ele está acima de tudo isso aí, tá? Que tu diz que o poder está no teu ladrão. Então, olha, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, aqui Paulo está se referindo ao presente século dele, que era do ano 70, do qual Paulo, ele não viu a volta do Filho do Homem, porque Paulo, ele foi decapitado por Nero e ele morreu nos anos 68. E a volta dele, do Filho do Homem, para o judeu, que vocês estão esperando até hoje, se deu no ano 70. Não é 1970. É ano 70 que foi a primeira era cristã, o primeiro século da era cristã. A primeira geração da era cristã. Então, olha, então ele diz, olha, 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, que era o século dele lá, de Jesus de Nazaré e de Paulo, mas também no vindouro. E no 22, o que foi que ele fez? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, macho. E quem é a igreja, Lira? Não é a igreja do teu cão guloso. Não é a igreja dos evangélicos.
A igreja, macho, a igreja são os eleitos de Deus. A igreja são são os eleitos de Deus, escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo e que estão aqui numa participação comum de carne e sangue e que nós, os filhos de Deus, aqui somos a igreja, macho. A igreja de Deus não é parede, macho. A igreja de Deus não é CNPJ. A igreja de Deus, a igreja de Deus não é a igreja de Deus não é templos, não é templo feito por homem para roubar, não é. A igreja de Cristo são vidas compradas por Ele na cruz, que são seus filhos, e que Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para Ele ser o cabeça da igreja, Ele deu a igreja, macho. Entende, macho? Então, por que nós andamos na contramão, Lira? Porque vocês, cada qual tem uma igreja, macho. Não engano pensando que a igreja é tua. E a igreja nem do teu pastor não é do pastor presidente, macho. Aliás, desculpa, a igreja não. A sinagoga, a arapuca, a empresa do teu ladrão. Então, dando continuidade aqui, olha, provando que vocês andam na contramão de Deus, aqui em Efésios 2:8, ó. Olha, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto o que? A salvação. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui no Evangelho está dizendo que você já é salvo, macho. E que essa salvação não foi através do teu cão guloso, não foi através das tuas obras, não foi através do teu sacrifício, não foi através da mentira de vocês. E que você é salvo pela a graça de Deus em Cristo, ou seja, pelo evangelho que vocês não têm. Mas que essa salvação é um dom de Deus. O que é um dom? O dom de Deus é um favor imerecido. Você não mereceu. Ele quis te salvar. Ele te salvou. E que é mediante a fé. E não é mediante a obra. Não é mediante a macumba da tua igreja. E não é mediante a macumba que o teu pastor manda fazer. Macumba por quê, Lira? Porque isso daí não é nada, macho. O que vocês saem na igreja não é nada. Por quê? Porque vocês só abrem a segunda aliança, a primeira aliança. Vocês só vivem pelas obras de vocês. E que Deus, Ele já fez Ele já cumpriu toda a primeira aliança, a lei de Moisés, e pôs sim. Então aí não é nada. Aí não é nada e é até ofender. É até ofender dizer que isso aí é macumba, que nem isso não é. Então, meu amado, você anda na contramão de Deus, por quê? Porque, meu amado, tu vai para a tua igreja para tu ser salvo. Tu vai obedecer o teu ladrão para tu ser salvo. Tu vai pedir oração pro teu pastor para tu ser salvo. Tu vai subir monte, descer monte, tu vai buscar Deus no monte. Tu vai comer pão, tu vai tomar suco, tu vai dar dinheiro pro teu ladrão para ser salvo. E tu anda na contramão de Deus porque tu já tá salvo, macho, pela graça. Então, aí não é nada, nem macumba não é, ninguém sabe nem dizer o que é. Engano, mentira. Olha, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Tem que ter fé, macho, não é obra. Tu tem que ter fé na obra de Deus, macho. É isso. É para viver na obra de Deus. Ter fé na obra dele, que ele já fez e que está aqui, que eu estou te mostrando aqui através do Evangelho. Então, olha, porque pela graça sois salvo,
mediante a fé que vocês não têm. E isso não vem de vós, não é de vocês, macho. Não é de tu e não é do teu ladrão. É dom de Deus, macho. Então, olha, deixem de ser nécio, macho. Deixam de ser nécio e vem procurar entender o evangelho, macho. Crendo. Então, no 9 ele diz assim, ó, não de obras, para que ninguém se glorie. Tu tá vendo aqui, macho? Deus, ele é sempre contra esse negócio de você se gloriar, macho, que é o que vocês fazem. Porque o meu pastor é uma bênção. Porque o meu pastor, eu tava com a dor de cabeça, acabou o culto, ele fez uma oração e passou. Porque o pastor chega pra tu, né, e diz que você era um cachaceiro, que você era um macumbeiro, que você era um homossexual, que você era um viciado em droga, que você era, mas o teu cão guloso, querendo glória para ele e querendo reduzir Deus a nada, ele diz o quê? Olha, eu orei, eu jejuei, eu subi monte, eu desci monte, eu passei uma semana sem comer, mentiroso. Olha aí como é que tá esse rapaz agora, uma bênção. Meu amado, não é por obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. É a graça de Deus. É o feito da cruz, que você diz que é mentira. Então, olha, provando aqui que vocês andam na contramão de Deus e que vocês não têm nada nessa tua igreja a não ser mentira e engano e um ladrão para te roubar a cada culto. Aqui Romanos 2,14, falta só 7 minutos. Eu vou encerrar aqui e vou dar continuidade depois, provando para vocês, os evangélicos, que vocês andam na contramão de Deus. Tá? Olha, Romanos 2,14, ó. Preste atenção, macho, a besteira que vocês fazem. Romanos 2,14. Olha, eu já te expliquei que a Bíblia fala de 2 povos. E que o primeiro povo são os judeus, o povo de Israel, dos quais participaram somente da primeira aliança, só eles. E que o outro povo são os gentios, do qual o Brasil está incluído. Ou seja, os gentios são todas as nações do mundo, menos Israel, que são os judeus. Então, nós não participamos da primeira aliança. Nós não participamos da lei de Moisés. Então, provando isso aqui, provando que tu anda na contramão de Deus, porque tu só vive na lei, porque o teu ladrão só te leva para a primeira aliança, porque só lá que ele encontra meio para te assaltar, para te ameaçar e para te condenar. Por quê? Porque a lei de Moisés foi conhecida como ministério de condenação e morte, e que era dente por dente e olho por olho. Tá? Então, Romanos 2,14, olha. Romanos 2,14, provando que vocês, evangélicos, andam na contramão de Deus, ou seja, contra Deus. Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios, tá falando com vocês, tá? Vocês, evangélicos, vocês do Brasil, vocês são gentios. Tá? Que agora o filho de Deus a Israel celestial. Porém, eu estou falando aqui na carne. Então, vocês são gentios. Então, Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, vocês não têm lei, macho. Não é a lei, olha, preste atenção.
Porque senão tu vai fazer uma confusão. Aqui, eu estou abrindo o evangelho, não é a lei do Supremo Tribunal Federal. Não é a lei que rege o nosso país. Não é a Constituição Federal, macho. Aqui está se falando da lei de Moisés, da primeira aliança. Que vocês estão fora e o teu ladrão te trouxe para dentro, para te enganar. Então, quando pôs os gentios que não têm lei, vocês não têm lei, mas a lei de Moisés não foi para tu. Quando pôs os gentios que não têm lei e que procedem por natureza de conformidade com a lei, ou seja, vocês não têm lei, mas como vocês andam na contramão de Deus e não servem a Deus e servem a homem, o que foi que aconteceu? O teu ladrão te trouxe para a lei e você obedecendo a ele e desobedecendo a Deus, você veio para a lei, para a antiga aliança. Então, quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Então, macho, olha, além de tu andar na contramão de Deus, né? Além de tu andar na contramão de Deus, está dizendo aqui, né? Que como vocês vivem na lei de Moisés, como vocês só abrem a primeira aliança, e também não adianta vocês abrir a segunda aliança, e no fim dar o dízimo, no fim dar a oferta, no fim fazer a macumba da Santa Ceia, isso daí é fermento, macho. Isso é fermento, é a mesma coisa. Faz piorar. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. A massa são vocês estão levedados. Então, olha, o que é levedar a massa, Lira? Levedar a massa, macho, é assim, ó, na prática, só para tu entender, tá? Você prepara um bolo de chocolate, um bolo lindo, maravilhoso, e depois tu bota 3 ovos podres dentro, macho. Isso é levedar a massa, estragou, não presta mais, só para jogar no lixo, que é o que acontece com vocês. Então, olha, quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Ou seja, vocês estão servindo de palhaço, macho, na tua igreja. Por quê? Porque o evangelho está dizendo aqui que vocês não têm lei. E que como vocês vivem de conformidade com a lei, então como vocês não têm lei, essa lei de vocês aí só serve para vocês mesmo. Ou seja, para nada. Aliás, desculpa, serve sim para o teu ladrão te assaltar. Através da macumba da lei. Que era o quê? A antiga aliança, da qual o homem vivia por suas obras. E que eles se tornaram transgressor, né? Eles se tornaram transgressor e que Deus veio e cumpriu no lugar deles e aboliu. E vocês dizem que é mentira. E que quem manda é o teu ladrão. Então, continuando aqui, ó, no 15, ele diz assim, ó, estes, falando de vocês, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Ou seja, eu dei o dízimo, eu fiz a Santa Ceia, a norma da lei. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, ó, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente aqui. Consciência é aquilo que você você tem consciência de que a lei é para tu. Você tem consciência de que tu tá fazendo as coisas certas. Tu tem consciência de que tu, servindo o teu ladrão aí, tu tá servindo a Deus. Isso é uma consciência sem entendimento. Então, olha, a consciência e seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo. Ou seja, quando dá alguma coisa errada para tu, né? Tu diz assim, meu irmão, você viu aí, me mandaram embora da empresa. Aí você vai fazer o quê?
você vai acusar. Mas também não deu o dízimo. Mas também tu não fez a Santa Ceia. A macumba da Santa Ceia. Aí o cara chega para você e diz assim: meu irmão, tu viu aí, ó, todo mundo foi embora. Foi mandado embora e eu não. Eu fiquei na empresa. Aí o cara diz: mas também, né? O meu dízimo tá em dia. Eu fiz a minha campanha certinho. Eu peguei o envelope. Se defendendo, mas defendendo a lei. Mutuamente, defendendo ou acusando. Aí Paulo diz aqui, olha. Paulo diz aqui no 16, ó. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho, macho. Qual é o evangelho de Paulo, macho? De Romanos a Hebreus, macho. Esse evangelho que eu estou lendo para vocês. Então, Paulo diz, olha, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Já julgou, macho. Isso aqui ele já julgou. Todos nós já estamos julgados. Isso aqui, né, no espírito, tá? Isso aqui, isso daqui que eu estou pregando para vocês, né, não é para te salvar de nada, macho. Não é para te salvar de nada. Não é para a vida eterna. Te salvar para a vida eterna porque tu já está salvo. Acabei de ler aqui, Efésios 2:8. E para que é, Lira? Para te salvar, macho, do engano. Para te salvar do engano do teu ladrão. Para te salvar do engano da tua sinagoga. Para te salvar da mentira que tu vive. E te trazer para o Cristo ressuscitado. Te trazer para o Evangelho. Ou seja, tu deixar de ser evangélico e ser cristão. Servir a Deus somente em espírito e verdade. Crendo no que ele já fez. Então, meu amado, dito essas coisas, já deu aqui 1 hora e 11 minutos, né? Trabalhando para vocês aqui, tentando dar de graça aquilo que eu recebi de graça, né? Mais uma vez, eu queria te agradecer, meu amado. E pensa um pouco e vai para o Evangelho. Graça e paz e até a próxima.